Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos neste instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear diversas personalidades, com entrega do Diploma de Mérito Educacional Professor Darcy Ribeiro, por proposições dos vereadores Arli de Lara Romeu, Aurélio Cláudio, Sidão Santos, Dr. Elcio Batista, Miguel Arcanjo, Paulo Oia, Professor Alberto e Rafa Zimbaldi. Esta solenidade está sendo transmitida ao vivo pelo canal 4 da NET e através da internet, pelo site www.câmaracampinas.sp.gov.br. Convidamos para compor a mesa, representando o excelentíssimo senhor vereador Pedro Serafim, presidente da Câmara Municipal de Campinas, e presidindo esta reunião solene, o excelentíssimo senhor vereador Professor Alberto, primeiro secretário da mesa diretora. Convidamos também o excelentíssimo senhor vereador Arli de Lara Romeu. O excelentíssimo senhor vereador Aurélio Cláudio. O excelentíssimo senhor vereador Dr. Elcio Batista. O excelentíssimo senhor vereador Miguel Arcanjo. O excelentíssimo senhor vereador Paulo Oia. Convidamos também para tomar assento à mesa o excelentíssimo senhor secretário municipal de Educação, professor Dr. Eduardo Coelho. Convidamos também a autoridade militar presente, o excelentíssimo senhor capitão da Polícia Militar, Elton Demétrio, representando o coronel da Polícia Militar, Walter Gomes Mota, comandante do CPI 2. E completando a mesa de autoridades, queremos convidar o doutor Adelino Baldo, presidente do Conselho Deliberativo da Real Sociedade Beneficência Portuguesa. Convidamos a todos para que tomem assento, por favor. Com a palavra, neste momento, o excelentíssimo senhor vereador, professor Alberto, para declarar aberta esta reunião solene. Boa noite a todos. Declaro aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para a entrega de Diploma de Mérito Educacional Professor Darcy Ribeiro a diversas personalidades.
queremos convidar todos os presentes para a apresentação do Hino Nacional Brasileiro, hoje com a banda Estação Metal. E depois teremos a execução e projeção do Hino de Campinas, com letra de Carlos Ferreira e música de Antônio Carlos Gomes. Senhoras e senhores, queremos agradecer a presença de todos a esta sessão solene. Queremos registrar a presença do diretor da Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, Rodrigo Batista Coelho, representando o excelentíssimo senhor secretário municipal, Wagner Gonçalves de Carvalho, e também a presença do gerente administrativo financeiro dos Patrulheiros de Campinas, Luiz Antônio Salvador. Queremos também registrar as seguintes justificativas de ausência: do excelentíssimo senhor professor Dr. Fernando Ferreira Costa, magnífico reitor da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e do professor Dr. Marcelo Knobel, pró-reitor de graduação da mesma universidade. Convidamos agora para usar a palavra o excelentíssimo senhor vereador, professor Alberto, também prestando a sua homenagem aos agraciados desta noite. Senhores vereadores presentes, muito boa noite. Quero cumprimentar o nobre vereador Arlide Lara Romeu, a Aurélio Cláudio, ex-presidente dessa casa, doutor Elcio Batista, o nosso corregedor, Miguel Arcanjo, Paulo Oia, segundo secretário dessa casa, e gostaria ainda de cumprimentar professor Eduardo Coelho, secretário municipal de Educação, sua esposa Silvia, e também o doutor Adelino e o capitão Demétrio. Todos os presentes, para nós, como Câmara Municipal de Campinas, nós sentimos privilegiados em poder acolhê-los em uma noite para nós ímpar, porque povo que valoriza professor é um povo que escolheu um bom caminho. E essa casa, há tempos, tem pautado por valorizar o professor, apesar dos pesares, apesar das deficiências e dificuldades que encontramos no nosso Estado,
nós temos nos esforçados para reconhecermos os professores, que para nós não se trata apenas de mais uma profissão, mas de uma vocação. Pessoas que foram pensadas por Deus para compartilhar o saber, a tradição, a cultura. Portanto, são referências. E nós, como Câmara Municipal de Campinas, fazemos isso com o nome de um dos maiores professores que o nosso país já teve. Antropólogo, professor Darcy Ribeiro, um grande brasilianista que conhecia a alma, a psique do povo brasileiro. Então, essa casa sabiamente escolheu esse nome para homenagear os professores da cidade de Campinas. Coube a minha honra de, nesse momento, homenagear uma das mulheres que eu admiro demais, profundamente. Mas antes de falar sobre minha homenageada especificamente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre um presente especial que essa casa ganhou nessa atual legislatura, que começou em 2010, especificamente na legislatura 2008-2012, mas, em especial, essa presidência, essa mesa, presidida pelo senhor doutor Pedro Serafim Júnior. Nós tivemos o grande presente de recebermos aqui na nossa casa uma jovem professora chamada Natália Romeira Estevam, que é homenageada do nobre vereador Rafa Zimbaldi. E, Natália, quando o vereador Rafa me ligou ainda e disse para que eu falasse e apresentasse um pouquinho sobre você, eu fiquei muito feliz, porque você trouxe voz, você trouxe som aonde não há som, você trouxe expressões aonde era imperceptível que nós pudéssemos atingir. O seu rosto sempre está conosco, nas nossas câmeras, aqui, expondo uma temática difícil, árida, técnica, mas você, com o dom que Deus te deu, como uma professora, você transmite para os surdos e mudos todas as nossas sessões, incansavelmente, continuamente. Não temos visto em nenhum momento uma falha, mesmo sabendo do seu cotidiano, de outros trabalhos que você desenvolve. Então, quando o vereador Rafa Zimbaldi colocou seu nome para que nós pudéssemos analisá-lo para essa homenagem especial, não houve nenhum tipo de senão, porque todos já conhecíamos o seu trabalho, o seu dinamismo, e não é à toa que você hoje é uma pessoa muito querida nessa casa, na sociedade de Campinas, e para todas aquelas pessoas que não podem ouvir, mas podem e continuam aprendendo graças aos seus graciosos gestos. Então, nessa noite que homenageamos os professores, não tenho a menor dúvida que o seu nome merece ser lembrado e receber esse diploma, Darcy Ribeiro, pelo que você tem contribuído e continua contribuindo com a sociedade de Campinas. Então, parabéns. Você sabe o motivo que o vereador Rafa não está presente. Realmente era desejo dele, sem dúvida alguma, estar aqui para entregar esse diploma, e eu que acabei sendo privilegiado, porque terei essa oportunidade de, ao entregar o diploma, estar sinalizando para você o quanto você é importante para essa casa, o quanto você é importante para a cidade de Campinas, para a comunidade de mudos e surdos, e para todos que têm acompanhado os nossos programas e sabe como a linguagem legislativa é técnica e árida, e você consegue suavizar isso com os seus gestos. Então,
parabéns. Em nome do nobre vereador Rafa Zimbaldi, nós estaremos com muita alegria e com muito orgulho reconhecendo um pouquinho mais do lindo trabalho que você realiza nessa casa. Existem pessoas que foram pensadas por Deus para fazer uma grande diferença na sociedade. São algumas pessoas que já são... há uma expressão bíblica antiga, de quase 3.000 anos atrás, escrita nos Salmos, que são poesias, especificamente pelo rei Davi, que ele diz que quando a gente ainda era uma substância informe, os olhos divinos nos acompanhavam. Eu vejo isso em você, professora Nancy. Quando você ainda era uma substância informe, eu estou certo que Deus já a contemplava para ser essa mulher que tem revolucionado a educação cristã na cidade de Campinas. Eu poderia até resumir tudo que tem dentro do meu coração e dizer para você que você é uma bênção. Poderia parar por aqui. Mas eu preciso fazer algumas considerações que eu acho relevantes e importantes em uma noite tão singular. Eu sei que os vereadores já falaram sobre outras bibliografias extremamente importantes e todas as pessoas que nós apresentamos os nomes aqui e votamos são pessoas que realmente têm feito algo extraordinário para a cidade de Campinas. Mas eu preciso falar um pouquinho sobre a professora Nancy. A professora Nancy é filha do pastor João Batista Martins de Sá, um homem de Deus, uma pessoa que tem uma biografia linda, um homem que marcou uma geração na nossa cidade. Para começar, porque ele era um homem que tinha uma visão, em termos de educação, sui generis, única, ímpar, porque ele entendia que a educação é o poderoso instrumento de transformação social. E acreditava tanto nisso, que ele abriu 3 colégios. O Colégio Ágape, Batista Ágape, o Colégio Batista e o Colégio Batista de Fortaleza. Então era um homem que acreditava na educação como instrumento de revolução, de mudança, em todos os aspectos. Um homem piedoso. O homem que trouxe para Campinas uma das denominações mais sérias, mais atuantes, e que tem feito uma diferença enorme em Campinas, que é a Igreja Batista Ágape. A professora Nancy herdou, tem no seu DNA essa ideologia, porque educação também é hábito. Então ela cresceu em um mundo onde se priorizava a educação. Mas não qualquer tipo de educação. Porque nós temos uma educação onde aquele professor chega e diz, e eu estou vendo minha companheira professora do Estado aqui, e nós cansamos de ver, porque eu tive a oportunidade de dar aula com ela aqui em Valinhos, e muitas vezes a gente tomando café, quantas vezes nós dissemos isso? Grande parte de professores que diziam, eu fiz a minha parte, eu dei a minha matéria, se o aluno aprendeu ou não é problema meu. Eu diria que esse é o tipo de professor jurássico, são os últimos dos moicanos, porque a nova concepção filosófica da educação é aquela pedagogia que, quando não há aprendizado, não houve ensino. Trata-se de uma nova visão de instrução. E a professora Nancy aprendeu uma das pedagogias mais maravilhosas que existe, é a pedagogia de Jesus. Jesus, quando ele ensinava, ele dizia, vocês aprendam de mim. Ele não falava para fazer, ele não dizia, vai e faça, porque isso é muito bom, não. Ele vivenciava a sua pedagogia. Irineu de Lyon, um bispo, por volta do ano 200 depois de Cristo, escreveu um livro onde ele fala da pedagogia divina. Como funciona essa pedagogia? A pedagogia de que nós temos que viver o que nós acreditamos, para que não sejam apenas palavras. A professora Nancy teve esse privilégio de viver um lar onde se vivia a pedagogia,
os ensinos na sua plenitude e marca uma geração. Marca uma geração porque ela criou um método de ensino, um método chamado Metodologia a Crescer. Essa metodologia está pautado, seus pilares são 4. 4 pilares: visão, filosofia, princípios e programa. E como uma visionária, como uma mulher que tem uma visão ampla, obrigado. Nós estamos criando em Campinas uma geração de seres humanos que gostam de outros seres humanos, que respeitam as referências estabelecidas, de gente comprometida com o seu bairro, que gosta do público, gente que gosta de gente, gente que tem temor de Deus, gente que coloca o amor como seu alvo principal, que faz uma leitura da sociedade através de lentes do amor. Essa pedagogia revolucionária que a professora Nancy sintetizou e colocou em pauta no Colégio Batista Ágape. E uma geração está crescendo, professora Nancy, e pode ter certeza que nós vamos colher muito fruto desse trabalho, que eu estou convencido de que foi Deus que implantou no seu coração quando você ainda era uma substância informe, para que você pudesse participar com essa cidade maravilhosa de Campinas, essa cidade que tem um povo maravilhoso, uma cidade que gosta da educação. Está aqui o professor Eduardo Coelho, que é um homem. Outro dia eu brinquei, quando me falaram, quando ele seria indicado para a Secretaria de Educação, perguntaram qual era a minha posição sobre o assunto, eu disse, ele é um homem, o habitat dele é a educação. Então nós estamos muito bem representados aqui. E essa visão de, através da educação, nós transformarmos a sociedade, está nesse projeto de metodologia a crescer. E nós estamos convencidos que nós teremos, e eu quero ser assim, e o professor deve ser assim, ele deve ser utópico em muitos elementos. Ainda que tem professora prendendo o filho dentro da sua casa, ainda que nós temos professor matando o aluno, graças a Deus que mais de 90% dos professores estão suando, se dedicando, amando e acolhendo os alunos. E foi por tudo isso que, lendo uma entrevista que eu fiz com a professora Nancy, eu disse, essa mulher precisa receber o mérito educacional, professor Darcy Ribeiro. E hoje, professora Nancy, eu me sinto mais privilegiado do que você, porque o meu mandato fica mais bonito, fica mais rico, porque eu tenho o privilégio de reconhecer pessoas que se doam para a sociedade, pessoas que fazem a diferença durante todo o seu caminhar, a sua história. Eu quero encerrar esse discurso agradecendo todos vocês que vieram aqui trazer o seu abraço, o seu sorriso, porque todos que vieram aqui apontam para algo que está ocorrendo no país. A educação tem que ser prioridade. A educação tem que ser o elemento mais importante para a transformação social. Outras áreas são importantes, mas sem educação, sem conhecimento, sem senso crítico, sem discernimento, sem o compartilhar do saber, nós vamos continuar patinando. Amanhã é dia 15 de outubro, dia do professor. E essa casa antecipa as homenagens, apresentando o diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro a todas as pessoas aqui que já foram apresentadas,
como bem disseram os meus antecessores, essa casa se reúne e 33 vereadores votam. Portanto, esses são títulos que a Câmara Municipal de Campinas outorga a todos vocês pelo grande trabalho que vocês têm feito. Eu encerro citando uma frase de 1.600 anos atrás. Santo Agostinho, bispo de Hipona, no norte da África. Um grande professor, escreveu A Cidade de Deus, Trindade e outros livros extraordinários. Mas existe uma frase que ele diz que encanta todos nós. Ele diz assim: ó Deus, tu nos criaste para ti mesmo, e a nossa alma só encontrará repouso quando compreenderem e compartilharem a ti. Ensinar é um dom de Deus. Ensinar é trazer alguém para a luz. Ensinar é compartilhar valores. Parabéns, professora Nancy. Parabéns todos os homenageados. Parabéns todos os pais, porque vocês também são professores. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Senhoras e senhores, neste momento teremos a entrega do diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro. Queremos pedir a gentileza aos integrantes da mesa para que se coloquem aqui à nossa frente, para que façamos as homenagens. Nós estaremos agora apresentando os nomes dos homenageados e, quando citados, solicitamos a gentileza para que compareçam aqui à nossa frente para receberem os seus diplomas. Teremos agora a indicação de autoria do vereador professor Alberto. Convidamos a professora Nancy Martins de Sá Stoyanov. E concluindo as nossas homenagens, teremos agora a proposição de autoria do vereador Rafa Zimbaldi. Convidamos a professora Natália Romera Estevam.
efetuada a entrega dos diplomas, pedimos a gentileza aos componentes da mesa para que retornem aos seus lugares, por favor. Agora, com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador, professor Alberto, presidente desta sessão solene, para suas considerações finais e, posteriormente, declarar encerrada esta sessão. Queremos agradecer a todos os presentes, essa é a Casa do Povo, o nosso Legislativo estará sempre aberto para acolher qualquer cidadão de bem. São aqui que os grandes debates e as leis que regem e que norteiam o nosso cotidiano são debatidos, então todos são bem-vindos aqui. Nossas sessões são de segunda e quartas-feiras, das 18 em diante. Você pode acompanhar-nos através do canal 4 da NET ou da internet. Quero agradecer ao nobre vereador Dr. Elcio Batista, corregedor dessa casa, Dr. Miguel Arcanjo, vereador Paulo Oia, segundo secretário, Dr. Adelino Baldo, presidente do Conselho Deliberativo da Beneficência Portuguesa, Real Sociedade Beneficência Portuguesa, e o excelentíssimo senhor Eduardo Coelho, muito digno secretário municipal de Educação aqui de Campinas. Quero lembrar a todos e agradecer pela presidência do nobre vereador Dr. Pedro Serafim Júnior, que é o presidente dessa casa, e também agradecer todos os funcionários, o Wilson e todo o cerimonial, a banda que abrilhantou essa homenagem, todos os homenageados. Também lembrando que amanhã é o Dia do Professor, nossa sincera homenagem a todos. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião solene.